Amém. Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos dar sequência. Eu fiquei muito na dúvida, né, do que ministrar nesta manhã. Ontem à noite eu estava meditando, pensando, porque como nós estamos no mês de janeiro, é um mês de primícias, né? O mês das primícias. Eu imaginei que talvez eu interrompesse o assunto profecias para poder ministrar um pouco sobre primícias, mas depois me veio uma convicção do Espírito muito grande de que não, que eu deveria realmente continuar falando sobre aquilo que estou falando. E esta igreja já está muito bem educada sobre o princípio de primícias. É possível que ainda em fevereiro eu traga aqui uma mensagem também sobre isto, mas hoje nós vamos prosseguir porque eu acredito que a sua fé está sendo edificada. As profecias são o assunto mais contundente na Bíblia para gerar fé nas pessoas, porque as profecias provam categoricamente a soberania de Deus em ação. Deus tem o controle sobre todas as coisas, por isso que tudo está profetizado, amém? Então, nós vamos dar sequência a isto, e eu quero começar com você, fazendo um pequeno balanço de algumas coisas que eu já falei até agora. Eu quero te dar a sequência bíblica das profecias, e logo em seguida eu quero falar com você sobre um pouco sobre o arrebatamento da igreja, e quero falar sobre o tribunal de Cristo, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos, a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 em diante, é um texto muito importante para a igreja, e ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. A palavra dormem aqui são os mortos, né? A Bíblia intercambia a palavra morte com a palavra sono, né? Acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, olha só que coisa tremenda. Olha isso, começa por aqui. Por isso que a morte do salvo é diferente. Nós tivemos agora, poucos dias atrás, no velório do irmão do Valtair, que partiu para o Senhor, né? Então, acho que toda a igreja acompanhou. E embora você veja no recinto que há uma tristeza pela perda, aquela pessoa não estará conosco agora aqui nessa vida física, ao mesmo tempo que há interiormente uma convicção de que ele foi ali e já encontraremos com ele. Amém? Já estaremos junto com ele. A minha mãe partiu para o Senhor há 6 anos atrás, e eu sei que logo eu vou estar com ela, vou encontrar com ela. Amém? E assim você com os seus entes queridos que partiram. Então, olha o que Paulo está dizendo. Diz: não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, ele não está dizendo, você não pode se entristecer porque você perdeu um ente querido. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, você não pode se entristecer como os demais. É isso que ele está dizendo. Você não pode se entristecer como os que não têm esperança. Então, a nossa tristeza é diferente. É aquela tristeza humana do coração, porque a pessoa se foi e eu vou ficar sem ela um período. Mas eu sei que logo estaremos juntos quando a pessoa morre em Cristo para estar com o Senhor. Sim ou não? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Diga comigo, eu vou ressuscitar. Então, aqueles que partiram vão ressuscitar para o dia do tribunal de Cristo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, portanto, não é invenção humana, não é coisa que nós tiramos da nossa própria cabeça. Ele diz, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor,
não precederemos os que dormem. Esse texto tem algumas colocações que fazem mais sentido na língua original do que em português. Por isso que algumas pessoas confundem a sequência dos acontecimentos. Tem aqueles que juram de pé junto que a igreja vai passar pela grande tribulação e que ela só será arrebatada depois da grande tribulação. Porque quando eles leem o texto em português, eles não conseguem entender algumas coisas que o original está dizendo e que eu vou agora... Conseguiu abrir? Canta e te alegra. Glória a Deus. Então, eles não conseguem ver algumas coisas que o texto original diz e eu vou agora revelar para você. Começa pelo versículo 15. Paulo está dizendo: dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a parousia do Senhor. Então nós vamos lidar hoje com duas palavras. A palavra parousia, que é a manifestação visível dele em glória nas nuvens, montado num cavalo branco. Apocalipse, capítulo 20, fala sobre isto. Jesus, um belo dia, vai aparecer nas nuvens visivelmente para todo o planeta Terra, montado num cavalo branco, escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a partir daí vai governar a terra para sempre. Não tem mais chance para o inimigo. E para isto usamos a palavra grega parousia, tá? Então ele está dizendo, os que ficarem vivos para a parousia não vão preceder os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora ele já está entrando num outro tema, verso 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então o que Paulo está fazendo é falando sobre dois acontecimentos ao mesmo tempo, tá? Porque isso também está implícito na fala de Jesus. Quando Jesus abordou escatologia, nós começamos essa série falando sobre Mateus capítulo 24, quando Jesus não podia falar abertamente o que tem a ver com o arrebatamento da igreja, mas ele podia falar de forma velada, ele podia falar em códigos. E eu vou um pouco mais à frente trazer uma mensagem aqui só sobre os códigos que Jesus deu nos evangelhos a respeito do arrebatamento. Lembrando, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ele foi enviado para a nação de Israel, a nação de Israel rejeitou, então os gentios entraram para comer dessas migalhas. O que cai da mesa do Senhor foi o que caiu. Nós estamos comendo há 2000 e poucos anos e estamos nos alimentando muito bem. Lembrando que as migalhas que caem da mesa de Deus não são as migalhas que caem da sua mesa. Migalhas que caem da mesa de Deus alimentam o mundo inteiro. Porque é Deus. Ele não é como os homens. Então ele traz a parousia e traz o arrebatamento, o arpazô. E vários lugares, Paulo lida com as duas coisas basicamente que ao mesmo tempo. Há uma coisa nas profecias muito interessante de se saber, que é, muitas vezes, as profecias são apresentadas de forma atemporal. Por exemplo, se você lê o livro do Apocalipse achando que você está lendo uma sequência cronológica, o livro do Apocalipse não vai fazer o menor sentido para você. Porque você vai ler coisas aqui, quando chega lá na frente, você está lendo algo que é anterior àquilo que você leu no capítulo anterior. Porque o livro do Apocalipse foi escrito de uma forma pela perspectiva de quem está na eternidade. Então, até o capítulo 4 do livro do Apocalipse, você tem uma cronologia lógica, fácil de entender.
Capítulo 1, a visão de Jesus. Capítulo 2, a carta para as 7 igrejas da Ásia. E Jesus dá para ele a carta, ele começa a escrever aquelas cartas, 7 cartas para 7 igrejas, tudo bonitinho. Termina o capítulo 3, o assunto igreja é encerrado. Do capítulo 4 para frente não aparece mais a igreja. Será que é coincidência? Que exatamente no capítulo 4, onde abre uma porta no céu, e João é chamado para cima, o texto diz que ele foi arrebatado no capítulo 4. Alô? E aí, dali para frente, a igreja desaparece no livro do Apocalipse. E os pós-tribulacionistas, eles querem dizer o seguinte: não, mas a igreja é chamada de santos, porque aparece em alguns lugares a expressão santos no livro do Apocalipse, e eles dizem, não, mas porque a igreja ali está sendo chamada de santos. Ora, por que a igreja mudaria o termo igreja para santos, se no capítulo 2 e 3 a palavra igreja aparece repetidas vezes? E a partir do arrebatamento do capítulo 4, a igreja desaparece e logo em seguida começa a grande tribulação no capítulo 6 do Apocalipse. Então, até o capítulo 4, você tem uma cronologia lógica. Quando chega no capítulo 5, que ele tem a visão do selo, do livro selado, que precisa ser aberto pelo Cordeiro de Deus, a partir daquele momento ele já está na eternidade, porque ele é arrebatado no capítulo 4. Então agora escute bem uma coisa, eu vou tentar descrever algo para você entender a diferença entre a eternidade e a linha do tempo. A eternidade, a linha do tempo é como um rio. Tá? Um rio que corre sempre no mesmo sentido. Essa é a linha do tempo. O dia de ontem não volta, o dia de amanhã virá com toda certeza. Não é verdade? Amanhã, segunda-feira, creio que todos nós vamos estar vivos para ver. Amanhã nós temos absoluta certeza que o dia de amanhã está vindo. Mas nós também temos absoluta certeza que o de ontem não voltará mais. Passou. Então nós estamos... a linha do tempo não é um oceano que vai e vem. A linha do tempo é um rio que corre no sentido único. A eternidade é como alguém que está acima do rio e consegue ver o fim do rio, o começo do rio, o meio do rio e um quarto do rio. Então imagina que você pega um drone e coloca o drone lá em cima no rio Amazonas, X metros de altura lá no rio Amazonas. O pescador que está lá perto da nascente do Amazonas, jogando a tarrafinha dele e jogando a linha dele no rio, ele não tem noção do que está acontecendo no meio do rio e ele não tem noção do que está acontecendo no final do rio. Mas quem está assistindo o rio de cima pelo drone sabe de tudo que está acontecendo em toda a sequência do rio. E outra coisa, ele tem o poder de descrever o início, o meio e o fim na ordem que ele quiser. Porque ele não está sob o controle do rio, ele está fora do rio. Então ele tem a capacidade de falar de um acidente que aconteceu lá perto do final do rio e de repente voltar e falar sobre o pescador que acabou de lançar a tarrafa e pescou muitos peixes no início do rio. Ah, mas não faz sentido, ele falou agora sobre algo no final do rio e agora ele está voltando para falar sobre algo no começo do rio. É porque ele não está sendo afetado pelo rio. Assim é Deus. Toda vez que Deus fala profeticamente algo, isso acontece em muitos lugares da Bíblia. Eu posso te dar alguns exemplos daqui a pouco. Toda vez que Deus fala profeticamente algo, ele está falando de alguém que está fora do rio, e ele tem o poder de dizer o que ele quiser do rio, de qualquer etapa do rio. E ele nem sempre faz isso no sentido cronológico. Eu acredito que um dos motivos é para que eu e você não nos tornássemos arrogantes, achando que nós já entendemos tudo e que nós entendemos tudo de profecia, portanto agora ninguém precisa ensinar mais, não precisamos mais ler a Bíblia, porque já matamos todas as charadas. Não, não, não. Ele fez dessa forma, na minha humilde opinião, dentre outras coisas, para que eu e você sempre dependêssemos do Espírito Santo para entendermos o que está escrito, para quando é aquilo, em que circunstância aquilo foi escrito, para que aquilo se torne inteligível para nós que estamos dentro do rio.
Nós que estamos dentro do rio, no nosso caiaquezinho, nas nossas canoinhas, a gente só consegue enxergar o que está acontecendo aqui. E o rio, já viram aquelas correntezas que as pessoas num caiaquezinho e vai, e desvia da pedra, e vai, e o rio está correndo. Já viram esse tipo de vídeo? Tem como ele voltar? Não, deixa eu voltar lá no começo. Começar a remar ao contrário. Não, não, não. A correnteza do rio é forte demais. Vai levar o caiaque dele, não importa para onde. Se ele descuidar, ele vai bater nas pedras. Porque o rio vai sempre na mesma direção. Então, nós que estamos dentro do rio, quando a gente lê algumas coisas que as profecias dizem, a gente fica meio confuso, exatamente porque nós não conseguimos enxergar o antes, nós não conseguimos voltar no tempo, e a gente só consegue considerar o que vem depois. Então, o Apocalipse é um caroço na garganta dos neófitos, daqueles que ainda não entendem muito bem as Escrituras, por causa disto. Porque nós temos coisas do passado registradas ali, por exemplo, capítulo 12 do Apocalipse fala do passado. O capítulo 12 não fala do futuro, nem do presente na época de João. Ele fala do passado, porque ele fala da rebelião de Lúcifer, fala da queda de Satanás, fala de 1/3 dos anjos que ele arrastou do céu com a sua cauda. Então, portanto, ele está falando do passado. E já é o capítulo 12. Ou seja, há coisas do capítulo 1 e 2 que são muito, muito, muito depois do que está no capítulo 12. Quem está me entendendo? Sendo assim, para você entender a sequência das profecias, você precisa ter uma noção ampla, panorâmica da Bíblia. Razão do porquê ler a Bíblia toda é tão importante. Alguns de vocês aqui que chegarem ao final, na leitura da Bíblia, ao final de 24, porque lembre-se, começar é muito bom, terminar é melhor. Ou seja, aqueles que forem de fato até o fim e ler a Bíblia toda em 2024, no final do ano de 2024, você vai perceber que quando eu ou qualquer outro pregador estiver aqui pregando a palavra, dizendo algo, vai fazer muito mais sentido para você. Porque agora você terá uma visão panorâmica do texto. Não é que você vai lembrar de tudo que leu. Não é que tudo que você está lendo agora vai ficar gravado na sua mente. Não. Você vê, eu já li o livro de Jó incontáveis, eu já li a Bíblia incontáveis vezes. O livro de Jó, muitas vezes, eu sempre amei muito o livro de Jó. E agora, lendo o livro de Jó, eu falei, meu Deus, isso sempre esteve aqui. Sempre esteve aqui. Ou seja, coisas que eu já li muitas vezes e que ao me deparar agora, eu fiquei encantado novamente, feliz, porque o texto é muito vasto, não há como eu, você ou quem quer que seja, memorizar toda a Bíblia ou conhecê-la completamente. Quem está aqui, diga amém, Jesus. Então eu vou te dar aqui a sequência bíblica das profecias, que começa do princípio de dores até a eternidade, só para você entender agora onde se encaixa o tribunal de Cristo, que é o assunto de hoje, que se eu não terminar ele hoje, eu falarei sobre ele nos cultos vindouros, tá? Mas eu quero que você entenda isso. Então, começa com o princípio de dores. Primeiro, na terra, nós temos 3 coisas na terra acontecendo, sobre as quais eu já falei, e hoje eu estou falando sobre a terceira dela, que é o arrebatamento da igreja. Por isso eu vou falar sobre o tribunal de Cristo. Então, a primeira coisa que nós já falamos é o princípio de dores, que o livro de Mateus, capítulo 24, fala do princípio de dores, começa ali no versículo 1, vai até o versículo 14, e Jesus diz, mas todas essas coisas são o princípio das dores, mostrando que esse tal princípio das dores que Jesus estava descrevendo para Israel, lembre-se, para Israel, começou no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida e destruída completamente, o templo foi jogado ao chão e se cumpriu o que Jesus disse em Mateus 24, disse, vocês estão vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Inclusive, eu estava ouvindo um debate não um debate, uma entrevista, um bate-papo entre um pastor e um judeu, um judeu. E o pastor falando, dando as razões do porquê que Jesus é o Messias, porquê que Jesus é quem lhe disse isso, e foi falando. E aí o judeu foi retrucando, mas isso aqui não sei o que lá, mas assim assado, isso aqui a gente não acredita nisso, e foi. Aí teve uma hora que o pastor parou e falou assim, vocês acreditam pelo menos que Jesus
era profeta de Deus? Aí ele parou assim, falou, nós não temos evidência disto, de que Jesus tenha sido de fato um profeta de Deus. Aí o pastor falou, então como que você explica que no ano 70 tenha se cumprido exatamente o que ele disse em Mateus 24, que o templo seria destruído e que não ficaria uma pedra sobre outra do templo, e se cumpriu no ano 70 exatamente. E hoje você vai a Jerusalém, você vê lá ainda partes das pedras caídas pelo chão, né? Lá no local, quem foi em Jerusalém vai ver as tais pedras originais que Jesus mencionou, estão lá jogadas no chão, até hoje. E aí ele falou, como é que você explica então isso? Como que ele poderia acertar algo com tanta precisão se ele não fosse de fato um profeta? Aí é aquele momento em que você sente aquela coisa meio grossa, meio descendo seca aqui pela garganta do caboquinho, o cara faz assim, tipo, como é que eu respondo isso agora, né? Porque é uma pergunta ambígua. Porque se você disser, não, profeta ele era, aí você botou o laço no próprio pescoço. Por quê? Porque se ele era profeta de fato, ele não podia mentir. Se ele era profeta, ele falava em nome do Senhor. Então, se ele era profeta quando disse que o templo ia cair, ele também era profeta quando disse que era o Filho de Deus. Estão entendendo? Então, as pessoas têm um visgo na garganta, os que não creem que Jesus é o Messias, o enviado de Deus. Uma das razões é pela sua precisão profética. Ele dizia as coisas com muita precisão. Embora ele tivesse, como eu já expliquei, que inserir alguns códigos nas coisas, mas isso é assunto para uma outra mensagem, aquilo que ele queria que ficasse claro e cristalino, ele fazia com que ficasse claro e cristalino. Então, esse princípio das dores começou no ano 70 depois de Cristo, está indo até os dias de hoje. Israel já passou por tanta coisa, povo espalhado pelo mundo afora, né, expatriado, saíram de Jerusalém para salvar suas vidas. Quem ficou lá e lutou, morreu, não tinha a menor chance. O Império Romano era muito forte. Os que fugiram pelo mundo afora, e a gente sabe, isso ficou até 1948, quando o Estado de Israel foi reinaugurado, refeito, né? E então o povo começou a voltar para a sua terra, e agora nós temos lá a nação de Israel, novamente de volta como nação organizada, poderosa belicamente, inclusive, e inclusive isto é cumprimento de uma das profecias de Isaías, que na sua profecia disse, pode uma nação nascer em uma hora? Pode uma nação nascer em uma hora? E foi exatamente o que aconteceu com a nação de Israel. Uma reunião das Nações Unidas. Em uma hora, a nação de Israel foi novamente reinstituída com o voto de Minerva de Oswaldo Aranha, chanceler brasileiro. Há uma bênção de Deus sobre o Brasil. De acordo com a mudança de governo, o Brasil faz umas besteiras, como agora, por exemplo, né, o Brasil apoiou essa moção da África do Sul para condenar Israel nos ataques contra o Hamas, e o Brasil foi lá, porque nós temos, lamentavelmente, um governo inconsequente, foi lá e chancelou a moção da África do Sul, se colocando contra Israel e a favor do Hamas dos palestinos da faixa de Gaza. Mas, historicamente, nunca ninguém vai poder mudar o fato de que a nação de Israel voltou a existir em 1948 por causa do voto de um brasileiro. E isto para nós vai contar para sempre como bênção. A Gênesis capítulo 12, que é o próximo capítulo que nós vamos retomar quando terminar Jó, né? A gente vai retomar Gênesis 12, diz exatamente isso, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então você imagina o lugar do Brasil no coração de Deus, que foi o instrumento usado para isto. Então, nós estamos ainda no princípio de dores, Israel passou por muita coisa, e vai chegar um momento um pouco mais à frente, que acontecerá uma guerra. Essa guerra não será mundial, ela não será como o Gog e Magog, ela não será como o Armagedon, melhor dizendo.
como Armagedon, mas ela será uma guerra de grande amplitude, porque ela vai envolver praticamente todo o Oriente Médio e ela vai envolver algumas potências, mas essa guerra vai se centralizar ali, tá? É o que Ezequiel chama, Ezequiel 38 e 39, chama de Gog e Magog. Gog é uma pessoa, é um personagem que vai surgir daquela região ali. Eu acredito, isso aqui sou eu que acredito, que o Gog se levanta da Turquia, tá? Tem gente que acredita que ele se levanta da Rússia, tem os que acreditam que é da Rússia. Eu não acredito, não dá para dar as minhas razões aqui agora, mas eu acredito que seja da Turquia, porque tanto Gog, que é uma pessoa, um personagem, que vai liderar uma tentativa de invasão a Israel, assim como o anticristo, os dois personagens têm que ser islâmicos, porque todas as nações envolvidas no processo, citadas pela Bíblia, hoje são muçulmanas. Então não faz sentido, por exemplo, Gog não ser um muçulmano, se ele está liderando o Irã, o Egito, a Líbia, o Sudão e países todos islâmicos. Então como que esse personagem pode não ser islâmico? E, logicamente, que tudo provavelmente encabeçado ou fomentado pela Turquia, que está exatamente ao norte de Israel. Se você pegar o mapa mundi e traçar uma linha de Jerusalém em direção ao Polo Norte, você pega uma linha de Jerusalém, sobe ela em linha reta ao Polo Norte, ela passa exatamente em cima da Turquia, exatamente. Ela passa sobre a Rússia? Passa também, porque a Rússia é muito grande, né? A Rússia é o primeiro maior território do planeta. Então, ela passa em cima de uma pontinha do extremo esquerdo da Rússia. Então, não faz muito sentido ser a Rússia, faz mais sentido ser a Turquia. Então, nós temos... Eu estou dando para você a sequência das profecias para você entender o que está acontecendo e o que vai acontecer. Primeiro, nós estamos no princípio das dores que começou no ano 70 depois de Cristo. Número 2, o próximo evento profético se chama a Batalha de Gog e Magog. Gog é uma pessoa, Magog é uma região, é uma coalizão de nações, e todas elas islâmicas, que se levantarão contra Israel, o que hoje faz o maior sentido, porque enquanto Israel ataca a faixa de Gaza, os palestinos, que também são muçulmanos, o que acontece? Há uma comoção generalizada no meio islâmico para que Israel pare os ataques. Para você ter uma ideia, tem um grupo chamado Houthi no Iêmen, que está depois do Irã, e que está atacando Israel e os navios americanos na região do Mar Vermelho com mísseis. E agora os Estados Unidos e a Inglaterra fizeram alguns ataques ali no Iêmen para desarticular o poder desse grupo. Para você ter uma ideia, a Turquia ameaçou entrar na guerra, o Irã ameaçou entrar na guerra. Então, esse cenário, eu quero que você entenda isso, esse cenário que você viu agora, eu espero que você esteja acompanhando as notícias, porque o cenário que está agora acontecendo diante de nós é como se fosse um filhotinho do Gog e Magog. Nós estamos diante de um filhote do Gog e Magog. Se você olhar o que está acontecendo agora, você vai entender o que será o Gog e Magog daqui a alguns poucos anos. Vai ser o que você está vendo agora, inflado numa proporção bíblica, como está profetizado. Então, o próximo evento, de acordo com os estudiosos da escatologia, acreditam. Na sequência, nós teremos o arrebatamento da igreja. Então, estamos no princípio de dores, vai acontecer uma guerra chamada Gog e Magog. Há uma disputa se o arrebatamento é antes ou depois ou durante. Isso não vem ao caso agora, mas vem o Gog e Magog. Princípio de dores, Gog e Magog e o arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja vai cumprir aquilo que a própria Bíblia diz, que ninguém sabe o dia e nem a hora da volta de Jesus. Amém? Não pode ser a parousia. Por que não pode ser? Porque Daniel, no capítulo 12 do seu livro, ele dá o número de dias exatamente. 1235 dias. Ele diz, quando a abominação da desolação for instaurada,
Bem-aventurado o que resiste até 1235 dias. Quem tem calendário aí em casa? Todo mundo tem? No telefone, no tablet, no computador? Então, se você decidir ficar para a grande tribulação, quando o anticristo assumiu o poder, 3 anos e meio depois, ele quebra a aliança com Israel, ele quebra a aliança que ele fez, e ao quebrar a aliança, segundo a Bíblia, ele vai se instaurar, ou ele vai fazer algo no templo reedificado, que a Bíblia chama de abominação desoladora. Quando isso acontecer, você corre lá, pega esse tape de hoje, coloca na televisão, fala, deixa eu ouvir o que o pastor Jefferson falou naquele dia. Quando isso acontecer, você coloca o tape, porque você vai ouvir eu te dizendo, a partir daquele momento, você pega o calendário, põe na parede, marca 1235 dias e Jesus aparecerá nas nuvens montado num cavalo branco. A parousia dele vai acontecer. Ou seja, Daniel dá o número de dias, isso é assustador. Tem que ser muito profeta para fazer um negócio desse. Na verdade, é o anjo que dá para ele, né? Ele apenas recebeu a mensagem e compartilhou. Gabriel aparece para ele e diz claramente, olha, quando for colocada a abominação desoladora, 1290, 1200... mas ele dá coloca aí para mim, capítulo 12, versículo 9. Aliás, eu abro aqui para você não ter que sair daí. Capítulo 12, é porque ele dá 2 números, por isso que eu quero pegar exatamente. Versículo 11, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, 1290. Aí ele diz, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Então, meu querido, se você decidir ficar, perder o arrebatamento, já separa um calendário, deixa na gaveta, porque quando o anticristo cumprir a profecia da abominação desoladora, que ele vai corromper o templo, o novo templo, talvez até se assentar no templo, a gente não sabe exatamente se é literal ou como isso vai acontecer. Daniel está dizendo, se você conseguir aguentar, sem aceitar a marca da besta, sem morrer decapitado, e sem morrer de fome, você marca 1335 dias, e então a redenção virá, ou seja, a volta de Jesus acontecerá. Portanto, ele está falando da parousia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando Jesus diz que ninguém sabe o dia e nem a hora, ele não pode estar falando da parousia. Ele não pode estar falando da sua vinda visível nas nuvens. Não pode. Ele tem que estar falando do arrebatamento, porque é o único evento que não tem pista nenhuma. Oh, meu Deus. Por isso que muita gente vai perder. Porque ele dá a estação, ele não dá mais nada. Ele fala, quando vocês verem todas essas coisas, saibam que está perto as portas. Mas não dá para saber que mês, que não sei o quê. Se eu mostrar para vocês, nos meus inbox, o tanto de gente que me pergunta se eu sei quando vai ser o arrebatamento da igreja. Eu não estou de brincadeira. Não importa quantas vezes Jesus tenha dito que ninguém sabe o dia nem a hora. Porque ele sabe da minha experiência de arrebatamento em 2020, novembro. Eles acham que eu cheguei lá no céu e olhei a agenda de Deus, que eu sou todo íntimo agora de Deus. Que eu dei uma olhada geral na agenda de Deus. Não, meu filho, ninguém sabe o dia e nem a hora. Cai quem quer. Quando aparecem os malucos aí na rede falando, não, agora sim, agora... Tem um cara e agora, até com certo nome. Como é que o cara se queima, escolhe se queimar desse jeito? Apareceu no Brasil aí um cara até com certo nome dizendo que a grande tribulação começa em maio desse ano. Maio desse ano. Agora, no sim ou no não, então o arrebatamento tem que acontecer até o fim de abril.
até o final de abril. Então, meu filho, fica ligado, porque se o cara tiver certo, meu filho, começar maio e você estiver por aqui, na dúvida, liga para mim, para ver se eu também estou. Quem está me entendendo, gente? Então eu estou dando para você aqui informações para você não ser facilmente levado em roda de doutrina. Então, os 3 pontos fundamentais. Nós estamos no princípio de dores. O próximo evento deve ser o Gog e Magog. Logo em seguida, antes, durante ou depois, é o arrebatamento da igreja. Muito bem. O que acontece, portanto, quando essas 3 coisas acontecerem? Nós teremos, a partir de agora, acontece essas 3 coisas, aí logo em seguida nós temos a chegada dos arrebatados. Primeiro, como que a coisa será no céu, né? Está escrito ali a partir de agora, mas ali seria no céu. Depois que essas 3 coisas que eu acabei de dizer acontecerem, aí nós teremos um cenário no céu e um cenário na terra. O cenário no céu será esse, tá? Número 1, a chegada dos arrebatados. Porque nós seremos arrebatados para as nuvens ao encontrar com o Senhor dos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui vai um outro exemplo de como o fato de Deus enxergar o rio inteiro, ele não tem nenhum problema de falar das coisas fora de ordem, ou até de ignorar períodos de tempo. Por exemplo, no capítulo 12 de Daniel, Daniel fala da ressurreição dos salvos e dos ímpios como se fosse a mesma coisa, como se elas acontecessem ao mesmo tempo. Mas João, no Apocalipse, revela que tem 1000 anos de diferença entre uma coisa e a outra. 1000! Como é que você ignora 1000 anos? Ora, não é uma questão de ignorar, é porque, como Daniel está muito longe no tempo, Deus não quis dar detalhes. Olha, os 2 grupos vão ressuscitar, os salvos e os não salvos. Um para a salvação eterna, um para a perdição eterna, e pronto. Lá na frente, 600 e tantos anos depois, então vem João e diz, não, realmente, mas primeiro ressuscitam os salvos, 1000 anos depois ressuscitam os ímpios para o juízo do grande trono branco. 1000. Mas para Deus que está olhando de cima o rio e está vendo um grupo ressuscitar lá e o outro lá, mas no mesmo rio, para ele é a mesma coisa. Deus não está preso ao rio. Quem me entende nesta manhã? Então nós temos a chegada dos arrebatados, os arrebatados e os ressuscitados, todos juntos chegando no céu, logo após o arrebatamento da igreja. Número 2, nós teremos o tribunal de Cristo, que é o que eu vou introduzir daqui a pouco, mesmo que eu não fale hoje, porque não vai dar tempo. Nós teremos o tribunal de Cristo acontecendo logo em seguida. O tribunal de Cristo é o julgamento das obras, não é julgamento de salvação ou perdição. Não é. O tribunal de Cristo, ou no tribunal de Cristo, só estarão salvos. Ninguém no tribunal de Cristo vai ser lançado no inferno. Você chegou aqui errado, você está fora. Não tem como. Tá? Então, no tribunal de Cristo, todos lá estarão salvos. Aí você pode falar, mas a Zana estava conversando com uma pessoa esses dias, né? Uma determinada pessoa, e ela pensa, porque não sei o quê, é porque, de uma outra igreja, né? Uma pessoa que a gente conhece. Não, porque não sei o quê, porque me escalaram não sei para quê e tal. Tem 4 domingos que eu perdi o culto, porque não sei o quê, porque isso, porque por aquilo, papapá. Aí a pessoa virou para a Zana e falou assim, será que eu posso ser só crente, ser salvo e não precisar fazer nada na igreja? Aí a Zana falou, pode, se você não quiser ter galardão nenhum. Se você não quiser ter nenhum galardão, tranquilamente. Porque as pessoas pensam que o fato de ser salvo, claro que ser salvo é uma maravilha, né, gente? Meu Deus, ser salvo é maravilhoso demais. E a salvação é pela graça. Não há nada que você possa fazer para ser salvo, a não ser receber Jesus como seu Salvador. Tá? Você recebe Ele como Salvador e Ele faz tudo. Ele salva você, perdoa os seus pecados, te liberta, te transforma e te dá uma vida nova. Amém? Mas não depende das suas obras. Mas uma vez salvo, aí você começa a construir um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade e de serviço. Então, toda vez que você faz algo em benefício do reino de Deus,
aquilo é contado lá em cima como recompensa. Nós sabemos quais são todas as recompensas do céu? Não, não sabemos, porque a Bíblia não diz quais são todas elas. Mas a Bíblia dá pistas. Então tem a ver com lugar de honra no céu, tem a ver com a proximidade do trono no céu, porque lembra que a Nova Jerusalém é uma cidade, e ela é uma cidade cúbica. O trono fica no centro, suspenso, e a cidade é quadrada, imensa, pelas medidas bíblicas, que não devem ser literais, eu imagino, pelas medidas bíblicas, a Nova Jerusalém é do tamanho dos Estados Unidos. Tá? Se você pegar aquelas medidas, 12 mil, você medir, dá o tamanho dos Estados Unidos, coincidência ou não. Tá? Então, digamos que seja no mínimo do tamanho dos Estados Unidos e o trono fique no centro da Nova Jerusalém. Imagina você morando lá nos cantões do Maine, lá na divisa com o Canadá. Você está salvo, você está no céu, que maravilha, mas o fato de você estar morando perto do muro do Canadá significa que ao longo da sua vida aqui, a sua intimidade com Deus foi pequena e você trabalhou pouco para Deus, porque você estava muito preocupado em pagar o seu aluguel. Então você não teve tempo para servir a Deus. Então, você vai estar salvo, que maravilha e tal. Eu costumo dizer que são aquelas pessoas que passam no bater da porta, né? Aí o arrebatamento da igreja, de repente a trombeta, todo mundo sobe e vamos para o céu. Quando vai passando, a porta já está fechando. Aí vai passando os últimos. Bum! Aí passa, a pessoa acabou de entrar. Graças a Deus que eu entrei. Dependendo se a roupa ficar para fora, meu filho, garra na porta, acabou. Você vai ter que morar ali. Claro que é uma brincadeira, mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que a sua vida de serviço a Deus aqui, você está vendo aquele painel ali? Projeto Novo Templo. Está vendo ali? Alguém consegue trazer? É fácil trazer isso aí ou está preso em algum lugar aí? Está preso? Traz para cá então, por favor. Seríssimo. Cuidado em cima aí o teto, cuidado com o teto. Vamos lá. Todo mundo na fé. Isso. Meu filho, hoje é o dia do cesto cheio. Você só sai daqui depois que você receber tudo. Aqui não vai caber, né, por causa da altura, né? Então pode colocar aonde? Não, mas aqui eu não vou conseguir ver as pessoas. Pode encostar ali, ó. Pode encostar na caixa. Pode encostar aqui. Encostar lá de quina, assim. Isso. Isso, pronto. Ok. Escute bem o que eu vou explicar para você. As coisas no céu, no mundo espiritual, elas são mais reais. Tá bom, tá ótimo, gente. Elas são mais reais do que você pode imaginar. Tá vendo? Uma coisa simples como isso aqui. Projeto Novo Templo, a glória da segunda casa será maior. Quem acredita? A glória da segunda casa será maior. Então, nós estamos levantando recurso. Aqui já tem nome das pessoas nos tijolinhos, né? Cadê os 2x4? O nome das pessoas nos tijolinhos, que esses tijolinhos são simbólicos. Nós estamos trabalhando com os 2x4, e esse 2x4 vai para a parede da igreja e tal. Quando... Ok, pode colocar por aqui, daqui. Visível aqui. Aqui está. Então... isso que nós estamos fazendo aqui, que é uma coisa tão simples, que você vai lá, se esforça, dá uma oferta e tal, daqui a pouco a gente compra o templo, é uma celebração, que maravilha, faz a parede, o seu 2x4 vai lá para a parede com o nome da sua família, maravilha, maravilha. O que você não sabe é que isso que nós estamos fazendo aqui está gerando galardão para as pessoas. Quando nós chegarmos na eternidade, no arrebatamento, que chegarmos no céu para o tribunal de Cristo, é quando as obras serão julgadas. Olha, eu vou te dizer uma coisa que é um achômetro, mas é um achômetro tão forte, que ninguém vai conseguir dissuadir. Que nós vamos chegar lá, vamos encontrar uma réplica disso aqui, com o nome de todas as pessoas que deram, contribuíram, tudo que você fez, cesta básica, sua fidelidade nos dízimos, tudo que você fez vai estar registrado num memorial, porque Deus é muito organizado. Por isso que no Apocalipse diz que ao chegar lá, abriu-se o livro da vida e abriram-se outros livros.
Ok, por que nós precisamos de outros livros se já tem o da vida? Vai abrir o livro da vida, lá vai estar o nome da Sheliane, lá vai estar o nome do Steve, lá vai estar o nome do Jefferson, lá vai estar o nome do Ronaldo, lá vai estar o nome do Darley, lá vai estar o nome do Alexandre, lá vai estar o nome da Radassa, no livro da vida. Pronto, chegamos, estamos salvos. Para que nós precisamos de outros livros? Quantos livros são os outros livros? Meu filho, se você acha um contador organizado, você vai cair de costa quando você chegar no céu. Você vai encontrar absolutamente tudo listado, registrado, organizado, tudo nos devidos livros, porque os galardões serão baseados naquilo que está registrado lá no céu. E eu vou entrar no tribunal em si, domingo que vem, porque eu preciso terminar, mas uma das coisas que Paulo diz sobre o tribunal de Cristo é que as obras lá são separadas por categorias. Obras que valem ouro, obras que valem prata, obras que valem madeira, obras que valem palha e feno. Então, ouro, prata, bronze, madeira, palha e feno. O que significa que se eu não estiver fazendo a coisa certa, trabalhando para Deus, fazendo a coisa certa, com a motivação certa, eu vou chegar no céu, todo animado. Zandra, chegamos, hein? Olha lá, Zandra, sua mãe, olha lá, seu pai. Mamãe, tá, corre, abraça um, abraça o outro, aquela coisa toda. Por quê? Você vai demorar? Você vai ficar? Aí, meu filho, chega no céu, corre daqui, corre dali. Aí chega a hora. Ok. Aí Jesus, Jefferson Neto, vem cá. Ok, eu te chamei para o ministério, eu te catei lá na Rua do Lixo, te abençoei, te dei uma esposa, te dei 2 filhos, e te dei igreja para cuidar, para pastorear, e te abençoei na minha obra, te levei ao redor do mundo para você pregar, ministrar aqui, acolá, e tá. Vamos ver qual foi a motivação do seu coração. Que abram-se os livros. E lá nos livros estará registrada a motivação do meu coração. Por que eu fiz aquilo? Porque eu amo Jesus, porque eu amo a sua obra, ou eu fiz aquilo por dinheiro, eu fiz aquilo porque eu estava em busca de fama, porque eu queria promoção, porque eu queria aplauso, porque eu queria isso, queria aquilo, eu queria ter o meu nome no cartaz, brilhando com as lâmpadas. Tudo isso vai estar lá. E quando abrirem-se os livros, que Jesus olhar o livro, ele vai dizer, a sua obra é ouro, prata, bronze, madeira, feno ou palha. E qual é o elemento determinador da obra de cada um? O fogo. O que acontece se eu jogar isso aqui no fogo? O que acontece se eu jogar palha e feno no fogo? Não dá tempo nem de ver, né? Aquilo ali ainda leva ainda uns minutos, né? Mas a falha e o peno faz como? Acabou. Mas se o que você está fazendo para Deus é algo genuíno do seu coração, se o que você está fazendo para Deus, você está fazendo porque você ama a Deus, todo o seu sofrimento. Você sabia que há galardão especial para quem sofreu? Sabia disso? Haverá galardão especial para mártires, por exemplo, mártires, pessoas que morreram por Jesus, receberão um tipo de galardão que quem não morreu não receberá. Diga comigo, Deus é justo. E logo depois do tribunal de Cristo, quando os galardões foram distribuídos, vem as bodas do Cordeiro, que nós vamos falar numa outra mensagem. Enquanto isso, na terra, no mesmo período, nós teremos, número 1, o sumiço dos arrebatados. Os arrebatados desapareceram. Gente, está faltando muita gente no planeta Terra, sumiram. Número 2, o surgimento do anticristo, porque o Gog e Magog, ao que tudo indica, é o gatilho que levantará o anticristo. E terceiro lugar, a grande tribulação que durará 7 anos, que começará no Apocalipse, o início é o capítulo 6 do Apocalipse, com os 4 cavalos
cavalo preto, vermelho, amarelo e branco, amarelo, preto e vermelho, que se levantam no Apocalipse. Ali começa a grande tribulação, e então nós estaremos diante do pior período já registrado pelo homem na sua história. E por fim, na terra, continuando, número 4, nós teremos a batalha do Armagedon. Aí passa a grande tribulação, vem a batalha do Armagedon, que é a batalha final, que se Jesus não viesse nessa batalha, Israel deixaria de existir. Porque é o momento, Gog e Magog com esteroides. É Gog e Magog numa proporção ainda muito mais avantajada, e aí sim, pela descrição da Bíblia, Terceira Guerra Mundial, inclusive com o uso de armas atômicas, porque coisas que João descreve no Apocalipse, que hoje só são possíveis com o uso de armas atômicas. Número 5, nós teremos a parousia, o Armagedon, aí tem a parousia, ele vindo nas nuvens para salvar Israel, só que ele vem agora com a igreja já arrebatada, já galardoada, já participada das bodas do Cordeiro, ela vem com Jesus juntamente com os anjos. E número 6, a derrota do anticristo e a salvação de Israel para a glória do Senhor. Coloque-se de pé neste momento. Eu acredito que todos aqui nesta sala já tiveram uma experiência de salvação, correto? Acho muito difícil aqui, nessa sala hoje, ter alguém aqui que não tenha tido uma experiência de salvação. Mas deixa eu te dizer, uma mensagem como esta te traz uma consciência muito grande de como as coisas se darão. E não é porque é Jefferson Neto que está falando, não. É porque Jefferson Neto está falando o que está escrito nas Escrituras. Está escrito na Bíblia. Por isso a minha absoluta convicção de que essas coisas vão acontecer. E o arrebatamento da igreja é o evento mais assustador da história. Normalmente se apresenta o arrebatamento como algo glorioso. É glorioso? É, mas só para quem vai. O arrebatamento, ele é pavoroso por duas razões. Número 1, não tem como saber o dia e nem a hora. Número 2, se você perdê-lo, a sua vida vai entrar numa tribulação, num período na Terra que é algo inconcebível pela mente humana. Não dá para a mente humana entender a grande tribulação, a não ser os que estarão nela, porque Jesus disse que é como algo que nunca houve nem haverá. Então você pega a Segunda Guerra Mundial, onde Hitler matou 6 milhões de judeus, fora homossexuais, esse pessoal que vive em tendas, me chama? Hippies, não. Ciganos, enfim, uma série, negros. Fala-se muito dos judeus, mas Hitler fez uma ruaça. Tá? Então, com toda a tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, Jesus disse que a grande tribulação será como algo que nunca houve e jamais haverá. Então, talvez, a melhor forma de ter uma pequenina noção da grande tribulação é você pegar o que o Hamas fez em Israel no dia 7 de outubro passado, pega aquilo, multiplica por mais ou menos 1,5 milhão, e aí você vai ter uma noção do que é, ao redor da terra, uma grande caçada implacável aos judeus e a todos aqueles que professavam o cristianismo e que perderam o arrebatamento. No mundo inteiro. E Isaías diz no capítulo 5 que os únicos sobreviventes serão aqueles que vão se esconder em cavernas nos altos das montanhas. Como que Isaías podia dizer um negócio desse 800 anos antes de Cristo? 800 anos. No final da grande tribulação, ok, achamos alguns sobreviventes. Onde é que eles estavam? Eles estavam escondidos em cavernas em alto de montanhas. Esses sobreviverão. Nós assistimos uma série que tem na History Channel,
de pessoas que vão para o meio do mato, para lugares desertos, para ganhar $500.000. E eles ficam lá 2 meses, 1 mês e meio, de acordo com a série. 2 meses que eles ficam lá tendo que pescar, caçar, porque eles só levam lona, essas coisas, não levam comida, não levam nada. Eles têm que sobreviver lá e se virar. 2 meses. O cara chega lá com 100 pounds, 120 pounds, o cara chega lá, 180 pounds, e sai de lá com 60, 70. O cara chega lá com a barriguinha mais ou menos assim, tipo a minha e a do Valtair. E sai de lá igual o Darley. Dois meses, enfurnado numa mata, tentando viver de pescaria, de caça, comendo ratos, não é verdade? Comendo tudo que você puder imaginar. 2 meses. Você imagina 7 anos escondido em cavernas, em alto de montanhas, enfurnado em matas, tentando sobreviver escondido. Não pode ter celular porque é rastreável. Não pode ter cartão de crédito porque só compra e vende quem tiver a marca da besta. Quem tiver a marca vai para o inferno. E são 7 anos que você tem que se esconder com a sua família, com seu filhinho, chorando, pedindo leite, pedindo comida, pedindo aquilo outro. É por isso que salvação na grande tribulação vai ser muito mais difícil do que acertar 10 vezes seguidos na loteria. Muito mais difícil. Tem alguém me ouvindo aqui nesta manhã? Muita coisa que você pode reclamar da New Time Church. A igreja tem deficiências, mas você nunca vai poder reclamar que aqui não foi pregada a verdade. Que aqui não foi pregada a palavra de Deus. Pura palavra de Deus. Agora dobre a sua cabeça, eu vou te dar 1 minuto para você falar com o Senhor. Você está no ano de 2024, o ano da porta aberta. A porta que abre outras portas. Qual é a porta? É a porta Dalet. É a porta do quebrantamento, da humilhação, da rendição total e completa ao Senhor. Se te humilharam em 23, você é candidato a uma linda porta aberta em 2024. Se você se quebrantou o ano passado e entrou esse ano com o coração quebrantado, significa que você é candidato a uma linda porta aberta em 2024. Deus não se esqueceu de você. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Chama os presbíteros aqui, venham cá rapidamente. Tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Os presbíteros. Nunca mais tristeza e dor. Esqueceu que é presbítero? Virei o grande rio da vida. Claro. Como um cristal. Virei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá
as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, e de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Eu quero fazer duas coisas agora, ao terminar esse culto. Eu quero que você venha, pegue o vaso da sua família. Os que restarem é porque as famílias não estão presentes, porque algumas pessoas não puderam vir, mandaram os seus cestos. Mas eu quero que você venha rapidamente aqui e pegue o vaso da sua família. Cadê vocês, gente? Pegue o vaso da sua família. Pode voltar para o seu lugar com o seu vaso. Glória a Deus. Glória a Deus. Escute bem, nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos ungir os vasos com as famílias representadas. Os que sobrarem, depois os presbíteros vão ali também, vão ungí-los, porque as famílias não estão presentes. Você que está assistindo online, creu e está participando, porque pessoas me mandaram mensagem dizendo: apóstolo, nós vamos participar aqui em casa, no Brasil e tal. Podemos? Claro que podem, a fé é para todos, né? Então você que está participando aí agora, você pode pegar um azeite na sua casa e seguir as diretrizes que nós vamos dar aqui agora, e você vai ungir o vaso e vai ungir todos na sua casa para a glória do Senhor. Então você vai vir com a família, tá? Você vai vir diante, chega para cá um pouquinho, para vocês não ficarem muito para cá. Doni fica aqui assim, mais ou menos. Aí, tá bom aqui. Você vai vir com a sua família, pode ser desse lado, pode ser desse lado. Diante de um dos presbíteros, eles vão ungir o vaso e vão ungir você com os da sua casa. Tá bom? E apóstolo, eu esqueci de trazer, eu não sabia, eu não prestei atenção, o que eu faço? Venha, espera todo mundo do vaso vir. Venha também, tá? E receba a unção na sua família. E você pode trazer o vaso na semana que vem, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, enquanto nós vamos novamente adorar a Deus, as famílias vão vindo e os presbíteros vão começar a ungir. Eles podem ungir os vasos, não precisa fazer oração longa, demorar. Unge o vaso, unge a família, e as famílias vão voltando para os seus lugares. E depois, em seguida, eu vou fazer uma segunda coisa. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não
nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Glorifica o Senhor, igreja. Adore a Deus. Tem algo sobrenatural acontecendo aqui nesta tarde. Algo sobrenatural acontecendo nesta tarde. Te abençoo em nome de Jesus, você, sua casa, sua família. Te abençoo em nome de Jesus, você, sua casa, sua família. Te abençoo em nome de Jesus, você, sua casa, sua família. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo. Oh, meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, o Senhor está na casa, aleluia. Santo, 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 santo. Pai, eu abençoo os que estão nos acompanhando online, pessoas que creram, que separaram cestos, vasos, cestos em suas casas e estão ungindo seus cestos, crendo que há uma palavra profética sobre isto, Pai. Eu abençoo cada família, ó Deus, no Brasil, na Europa, em vários lugares, Moçambique, Angola. Pai, onde quer que haja alguém crendo nesta palavra, receba a provisão do céu, receba a provisão de Deus, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Todas as pessoas que têm negócio próprio, trabalham para si mesmo, corre aqui na frente, rapidamente. Temer porque se eu estou guardado. Todos que trabalham por conta própria, que não são empregados de outro. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não
sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca tem. Pai, eu profetizo a abertura de portas na vida dos que gerenciam o seu próprio negócio, aqueles que empreendem. As portas que estavam fechadas se abrirão a partir de amanhã. As portas se abrirão a partir de amanhã. Nova iluminação virá, uma nova compreensão virá. Deus falará ao seu coração. Deus enviará os clientes até você. E portas se abrirão. Eu estou profetizando que se abram as portas em nome de Jesus de Nazaré. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo. Não saiam, não saiam, não saiam. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Vocês que estão aqui agora, virem para o restante da igreja, vocês virem para lá. Estenda as mãos agora para os demais. Estenda as mãos para eles. São aqueles que trabalham como funcionários, são empregados de alguém, recebem salários, e Deus também tem uma bênção para eles. Portas novas se abrirão, novos empregos virão, aumentos de salário virão nas suas empresas, novas posições se abrirão. E agora vocês que estão com as mãos levantadas, declare uma bênção, abençoe cada um deles. Libere porta aberta sobre a vida de todos eles. Em nome de Jesus. Portas abertas. Recebam portas abertas. Não vou mudar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão mudar a minha fé. Podem voltando para os seus lugares, vão voltando. A tempestade Adorando a Deus.
Você pode dar um aplauso ao Senhor. Você está feliz? Você está grato a Deus?